Então vamos lá, primeira aula que a gente vai gravar aqui para colocar no YouTube, da disciplina de SSC 503, Introdução à Ciência da Computação 2, tá bom? Essa primeira parte da disciplina a gente vai falar sobre algoritmos de ordenação. Então a gente vai estudar vários algoritmos de ordenação e vai ver como é que a gente pode comparar esses algoritmos de ordenação. O Enzo vai estar ajudando a gente aqui nessa parte da aula, tá bom? Então, bem, primeira coisa, quando a gente vai pensar em ordenação, a gente está pensando no seguinte problema, tá? Bem, Enzo, você está conseguindo Professor, ver minha tela? eu acho que não tá gravando ainda. Tá gravando sim, cara, pode confiar. Tá no OBS, não tá Isso, gravando. Desculpa. não, de boa, de boa. Você está vendo, conseguindo ver a minha tela aqui? Tá vendo umas barrinhas e tal? Tô sim. Aqui tem os valores. Você consegue ler os valores? Essa aqui é uma pergunta importante. Consigo 24, 37, 31, sei. Perfeito, tá bom. O que nós temos então? O que é o problema de ordenação? O problema de ordenação é o seguinte: imagine que você tem um vetor. Esse vetor ele tem elementos. Nesse caso aqui, esse vetor tem 50 elementos, vai do 0 até o 49, tá bom? Então você tem 50 elementos. Esses elementos eles aparecem numa determinada ordem para você e no final você tem que entregar esses elementos desse jeito aqui, certo? O que a gente fez aqui foi ordenar o vetor. Se a gente pegar os valores, a gente vai ver que os valores agora ele vai do 2 até o 100, chegou aqui, o último elemento é o 100, certo? Está meio que encavalado, porque a gente está vendo pequeno na tela. Aliás, para essa primeira parte, acho que dá para reduzir aqui. Acho que fica melhor. Então nós temos aqui, olha, são esses aqui são os elementos, e agora esse vetor é um vetor que está ordenado. Ele está ordenado significa que todos os elementos estão aparecendo numa determinada ordem. O problema de ordenação é um problema básico de computação e é um problema muito importante e é um problema clássico. Os computadores, parte do que os computadores faziam lá atrás, que eles precisavam fazer, era colocar as coisas em ordem, ordenar, certo? Você sabe como é que funciona, como é que é computador em espanhol, Enzo? Não, posso espanhol. Então, bem, não é todos os lugares de espanhol de língua espanhola que fala assim, mas boa parte dos que eu conheço chamam de ordenador. E em francês também. Em francês é ordinateur, que eles chamam, não é computador, é ordinateur. Então, o nome que eles dão para o computador é ordenador, de alguma forma. Por quê? Porque quando eles foram dar o nome para o objeto lá, provavelmente a função mais importante que ele tinha era a função de ordenar, tá? Mas esse basicamente é o problema. A gente começa aqui, certo? Esse vetor claramente não está ordenado, e a gente acaba assim. O fato é que para a gente ir de um ponto no outro, tem várias maneiras. E o que a gente vai ver na primeira parte do curso são várias maneiras de ordenar. O ponto é, se você está querendo o vetor ordenado, a maneira com que você conseguiu chegar nesse estado final não interessa muito. Porque no final, de todas as maneiras que a gente for fazer, olha só, eu estou ordenando com o Bubble, eu vou trocar o ordenador aqui, eu vou pegar para ele ordenar usando, sei lá, o merge. Não, merge não. Vou usar o heap, certo? E olha como é que ele fica depois de ordenado com o heap. Notou alguma diferença, Enzo? É impossível, né? Tá ordenado. Está ordenado. Esses dois casos aqui, a ordenação com o bubble, a ordenação com o heap, dá exatamente no mesmo. Tem diferenças entre o bubble e o heap, a gente vai ver depois, mas não é no resultado final. O resultado final eles são idênticos, tá? O fato é, por que então que a gente vai estudar tantos métodos de ordenação? A gente vai estudar os métodos de ordenação porque tem vários detalhes entre o você sair dele não ordenado até você chegar no ordenado, tem vários passos que você vai fazer e analisar esses passos é a parte legal. Saber como fazer isso é a parte legal. Esses passos que a gente vai usar, que a gente pode escolher, tem várias opções, por quê? Porque tem situação que de um jeito é melhor, tem situação que de um jeito é melhor e assim por diante, tá bom? O que a gente vai fazer nessa gravação aqui? Eu vou explicar para você, para o Enzo, para todo mundo, né? Eu vou colocar aqui na gravação, como é que funciona o Bubble. O Bubble, cara, ou o Bolha. Ah, outra coisa também. Todos os métodos a gente tem a versão, o nome em português e o nome em inglês. E normalmente eu vou falar o nome em inglês mesmo, que é o que a gente está acostumado. Mas tem um nomezinho em português para ele.
O bubble é o método da bolha também, conhecido como método da bolha. E eu vou mostrar como é que funciona o método da bolha. Bem, basicamente, para você ordenar, o que a gente vai fazer é o seguinte. Imagine o seguinte. O Enzo, você tem que olhar esses dois carinhas aqui, que é o que está no 19 e o 12 e o 19, que é o que está na posição 0 e na posição 1. Se você tivesse preocupado em ordenar, você não consegue enxergar mais nada, você só consegue enxergar esses dois, tá? Tudo bem? Certo, certo. Considerando esses dois, o que você pode falar? Você tem algum problema com esses dois carinhas, o da posição 0 e da posição 1? A ordem deles está certa, né? A ordem deles está certa. O menor tá antes do maior. Então, entre esses dois caras, está tudo certo. Então, o que você faz? Vai para o próximo par. Agora, você tem que olhar o 1 e o 2. Você tem algum problema entre o cara da posição 1 e o cara da posição 2? Continua aqui. 2 e 3. Também. 3 e 4. Aí deu ruim, porque aí o 3 é menor que o 36. O 3 é menor que o 36, certo? Então, o cara que está na posição 3 é maior do que o cara que está na posição 4. Tá, você percebeu que não está ordenado. O que você poderia fazer? Inverter eles de posição. Inverto, troco eles de posição. Beleza, e continua a minha vida. Agora eu vou olhar entre o 4 e o 5. O que a gente descobriu? Tá errado também. Tá errado também, vamos inverter. Agora, o 5 e o 6. Tá certo? Uhum, certinho. Então, o que eu faço? Nada, pessoal. Nada, vou pro próximo. O contador. Cheguei aqui, 6 e 7. Tenho que inverter? Sim. Sim. 7 e 8. Também. 8 e 9. Também. 9 e 10. Vai vir também, né? 39 tá bem alto, né? 11, 10 e 11. De novo. E mais uma 11 e 12. 12 e 13. Agora não. Agora não, tá ok. Eu vou pra frente. Agora eu tenho 13 e 14. Agora inverte também. Inverto. 14 e 15. Tá certo. 15 e 16. Inverte. 16 e 17. Inverte também. 17 e 18. Agora o 50 vai inverter até o final, que é o maior. Só que você sabe que numa linguagem de programação você não pode falar isso, né? Inverta o 50 até o final, né? Sim. Sim, Você vai ter que fazer passo a passo. Vai ter que fazer um por um. É uma coisa que a gente vai ter que se acostumar a fazer meio que passo a passo, porque só assim a gente entende exatamente o que o método faz. Mas de fato, tem razão. No que o contador tá fazendo. Você tá com preguiça de ficar falando toda vez, então eu vou até o final. Beleza. Chegou aqui, acabou. Olha só, primeiro, a gente deu uma passada. O que nós fizemos? Nós passamos por todos os elementos uma vez, certo? Passamos por todos eles uma vez. E sempre olhando os dois caras que estão um do lado do outro. Se esses dois caras estavam na ordem errada, a gente inverteu esses dois caras e foi para frente. Se eles estavam na ordem certa, não fazia nada e ia para frente. Foi isso que a gente fez. Certo? Certo, Enzo? Certo. Exatamente. Aí O você que tem que que... percorrer mais vezes. Oi? Você vai ter que percorrer mais vezes. Tenho que percorrer mais vezes. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa? A coisa está avançando? Vamos começar de novo. Beleza? Não vou ficar perguntando, mas ó. Vamos lá. Continuamos. Então, cada vez que a gente está fazendo é isso, pegando dois pares. Conferimos. Vamos lá. 12 e 13. Inverto ou não inverto? Inverte. 13 e 14. Não. Não. 14, 15 e 16. Não. 15 e Não, 16. inverte. Inverte. 16 e 17. Vai até o Também. final de novo, né? Sim. O vai falar algum subconjunto de ordenados, né? Que parece que você vai perceber progresso nisso, né? Então, o que eu acho que é interessante a gente já observar é isso. O que a gente pode falar sobre o Bubble também? Bem, primeiro, ó, uma coisa que a gente tem que pegar de todos os métodos. Todos os métodos têm uma maneira muito simples de você explicar. Mesmo que a pessoa faça da forma mais bagunçada possível, você olha para o método e fala assim, você está fazendo o Bubble. Qual é a característica para saber se você está fazendo o Bubble ou não?
você compara dois caras lado a lado. O bubble só compara os caras que estão um do lado do outro. Sempre. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você pode estar inventando um outro método seu, o Enzo Sort, o método de ordenação do Enzo, mas não é o bubble. O bubble só compara os dois caras que estão um do lado do outro. A outra característica do bubble, ele vai passar por todo mundo trocando, mas no final de uma passada, ele leva pelo menos um elemento para o final da lista, que é o maior elemento da lista. Certo? Então, vamos lá. Mesmo sem a gente rodar, eu vou passar aqui o bubble. O que, que eu consigo garantir? Você olhando o que a gente está vendo aqui, Enzo, o que, que eu consigo garantir que vai acontecer quando eu fizer mais uma passada do bubble? O 42, que está na posição 14, vai para a posição 22, né? Exatamente. Então, se a gente rodar aqui, ó. Ou seja, na pior das hipóteses, você vai ter que percorrer N vezes. Né? Exatamente. Cada vez que eu rodo, um cara vai para a última posição. Se eu quisesse, olha, eu poderia continuar comparando o 12, o 22 e o 23, e o 23 e o 24. Mas não serve para nada, porque eu sei que esses caras aqui já não podem ser menores do que esse último que eu acabei de pôr. Por quê? Porque se eles fossem menores, esse cara teria ido lá pro final. Então, eu sei que posso parar aqui. Agora, bem, quem que vai lá para a última posição? Agora vai 39. Para 39. Então, vamos fazer mais rápido. 39 foi para lá. E esse, cara, esse é o Bubble. Deixa o bichinho trabalhando aí. Esse é o Bubble. Professor, então pensando em implementação de código, eu já tinha visto ele implementado, mas nunca tinha pensado nisso. Tipo, eu posso fazer um outro computador que, em vez de dele percorrer o vetor, eu tipo, menos caracteres, por exemplo, que na segunda iteração ele percorre até o penúltimo só. Sim, pode, com certeza. Aliás, a gente consegue fazer melhor que isso ainda, tá? A gente vai ver daqui a pouco que dá para fazer melhor do que isso daí ainda. O que a gente tem que entender agora é o Bubble, como ele funciona. Então, a gente começa com um vetor bagunçado. Olha lá, me explica para mim, vai, explica para mim, Enzo, como é que funciona o Bubble. Ele vai comparar 2 a 2, né? Cada elementos vizinhos, e se o elemento em posição superior for menor, ele inverte os elementos, não swap. Exatamente. Então, basicamente é isso que é o Bubble. Procura elementos vizinhos, e aí, se os elementos estiverem na ordem errada, você inverte os elementos, tá bom? Esse é o Bubble, vou parar a gravação.